Pessoal, estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal Valor Entrevista, mas ó, a presença é realmente ilustre. Bruno Win, lá da cidade de Blumenau, meu parceiro, já esteve comigo 2 vezes, essa é a 3ª vez, mas de estúdio renovado, cara. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado pelo convite. O estúdio mudou muito, hein? Porra, tão bem, né? Tá outro nível aí, deu pra ver. Tá de parabéns, tá bem legal mesmo. Maravilha, gostei muito da tua presença, por ter aceito o convite, veio aí com a galera, tem um pessoal aqui assistindo o nosso vídeo também aqui no estúdio. Brunão, nós temos perguntas da galera. Legal. Oi, a galera sentou o pau mesmo aqui nas perguntas, mano. Vai ser bem exigido no vídeo de hoje. Tem bastante gente aqui que participou, mas antes a gente vai contar um pouquinho da tua história, que faz parte do nosso lema aqui no canal Valor Entrevista. Contamos histórias reais e inspiradoras. E hoje vocês vão conhecer um pouco do Bruno. A Josi falou assim, quem vem? Eu falei, vem o Bruno. O da padaria. Porra, vamos começar com essa história da padaria, rapaz. E o cara veio sem uma cuca, né? Então, porra, olha aí, verdade, já vou cobrar. Ela vai, se quer uma cuca, um bolo aí, nada. Cara. Então, a padaria, ela é de 94, mas antes disso, meu pai já tinha uma padaria Big Pão. Meu pai era conhecido como Nestor Big Pão lá em Blumenau. E, se não me engano, acho que em 91 mais ou menos ele vendeu. E eu fui conhecer ali a Quibaguete, fui entrar na Quibaguete em 93, 94, quando ele fez, né, junto com a minha mãe. Então, uma empresa familiar. Porra, já tem história, hein, cara? Tem história. É o quê? 28 anos aí. Então, é bastante coisa. Que loucura, cara. Fui criado dentro da... A padaria, ela começou, na verdade, dentro de casa. Sim. Então, o que acontece? A gente estava em crise ali, 91, 92, né? E um amigo... Quando é que esse país não está em crise? Desde então, né? Começou a crise. Desde sempre. E um amigo do meu pai, ele deu para ele ajudou com uma reforma na garagem de casa, uma garagem do tamanho dessa aqui que tu tens aqui. Comprou trigo e alguns equipamentos, falou, olha, Nestor, vai lá e faz o que tu sabe fazer, que é Porra, começou na garagem. Começou na garagem. Parece uma história de uma grande marca mundial aí, né? O Valor Entrevista. Sai daí. E então ele botou azulejo, fez a especificação que precisava para começar e começou a vender pão na rua, na nossa rua ali para os vizinhos. E minha mãe, professora do ensino fundamental ali da rede estadual, fundamental não, ensino médio? Ali acho que era médio, E daí ela vendia para as professoras, para o pessoal da escola, né? E assim foi começando, foi começando a ganhar fama, as pessoas iam até em casa, até o momento de ir para um estabelecimento comercial. Uhum. E eu lembro dessa parte que minha mãe conta que teve muita dificuldade de conseguir um empréstimo, né? Um empréstimo na Caixa para poder abrir a padaria. E porque faltava o fiador. Ninguém quer ser fiador, imagina nessa situação ainda, né? País em crise. País em crise. E ela chegou para um amigo dela, seu Jaime Ostins, conhecido lá em Blumenau também. Falou, seu Jaime, o senhor é um homem de coragem? E ele falou, eu sou um homem de coragem. Que argumento, hein? Ele falou, então o senhor vai ser fiador... Como é o nome da tua mãe? Dona Maria Rosália. Dona Maria, que argumento, parabéns, cara. E daí ele deu um passo pra trás, opa, deixa eu falar com a minha esposa que eu prometi que eu não ia ser mais fiador de ninguém. No outro dia ele deu a resposta, falou que ia ser, falou, pra vocês eu vou ser fiador. Show. E assim começou aqui Baguete, assim meus pais construíram, eu tinha 7 anos... Tava na inauguração, tava lá montando caixa, botando os chocolates ali, comendo um pouquinho. Tava com 7 anos. No dia 7 de setembro, a padaria de 94, a padaria inaugurou. Sim. E daí foi crescendo, a gente ali não tinha funcionários. Hoje estamos na faixa de 50 funcionários, né? Que legal. E eu dei tô te devendo uma visita, cara. Você me perdoa. Por favor, né? Eu já falei pra ele 3 vezes que ia lá, rapaz, e não foi. Por favor. Acho que a nossa primeira entrevista até... Você estava em Blumenau, a gente fez lá em Blumenau, você podia ter ido, mas não foi. Tudo bem, tô te devendo. Tá? Vou firmar esse compromisso aqui, eu vou. Eu tive um pequeno espaço de tempo que eu fiquei em Florianópolis, fazendo faculdade. Né? Foi de 2005 a 2010. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Como foi, depois a gente vai te fazer essa pergunta aqui que chegou da galera, pessoal. Então, na volta... Daí em 2010 eu trabalhei um tempo ali com meu pai e optei por abrir uma empresa aqui em Gaspar, até, né? Então passei um tempo com uma empresa em Gaspar, 4 anos. Em 2011? 2011 eu abri empresa. Sim. Isso, eu abri empresa em 2011. De quê? De ração animal. Então eu fazia petisco para cães. Olha aí.
Daí, já veio empreendedor. Bom, nasceu numa família empreendedora, né? Então, assim, a vontade de começar do zero o próprio negócio, né? Tentei fazer em Blumenau, mas a burocracia não me deixou, acabei vindo para Gaspar. Aliás, Gaspar tá com esse espírito empreendedor, né? Dá para ver como tá crescendo. Fiquei aqui até 2014 e daí meu pai acabou se mudando, então eu assumi aqui Baguete desde 2014 e estou como diretor lá que até legal. então. Que legal. Essa é a história da padaria. Como é que foi a tua infância? Porque tem que ter todo um preparo familiar, inclusive, né? Para você virar gestor do negócio da família. Sim. Tua infância você estudou em escola particular, pública, como é que foi? Comecei na pública. Até porque minha mãe era diretora Quando eu comecei, minha mãe era diretora do Arnos Adrosa, a gente chama Blumenau de Gote. Então eu estava lá com ela. Mas como eu era nadador, eu logo em seguida consegui uma bolsa, que pagava metade do colégio. Daí eu consegui ir para um colégio particular. Show. O SOS. Também era Dr. Blumenau antes, depois virou SOS, então consegui estudar lá por um período. Fase boa? Fase boa, fase ótima. O esporte também é fantástico, né? Acho que o esporte ele ajuda a ser empreendedor por causa da competição. Com certeza, com certeza. Porque empreendedor é isso, né? É essa questão de tentar fazer algo melhor e o melhor significa o mais barato ou a melhor qualidade, né? E essa competição é importante. E é a competição que você aprende como esporte. O Bruno novinho era pegador? Como é que era o relacionamento com as meninas? Não, porque o Bruno é bonito. Eu não, porra. Eu era feio que era um cavalo quando era pequeno, cara. O Bruno não, pô. Olha aí, ó. O Bruno era namorador, mas passava muito tempo com a mesma... Ele ficou vermelho. Essa é verdade. Então... Hoje tá casado, né? Hoje eu tô casado. Não estava quando fiz a última entrevista. Ah, não, cara. Nós noivamos em 2020 e o casamento foi adiado. Por conta da pandemia. Então eu fui adiando e consegui casar em outubro do ano passado. Ah, legal. Parabéns. Consegui fazer a festa. E vai vir filhos aí? Já veio. Já? Já veio, por causa da pandemia. Porra, então a gente tem que... Ó, essa conta é do Moisés. Eu falo pra todo mundo aqui. Vamos cobrar. Eu vou gravar com ele, vou abrir o vídeo assim, ó. Tem um menino lá de 7 meses lá, ó, que a culpa é tua, que ele mandou a gente ficar em casa. O meu tá com 11. Já desci a madeira na nega, já veio o Henrique, tem 7 meses aí, coisa mais linda. Rapaz. Miguel tá com 11 meses e é a mesma questão. Porque... Claro, né? Tipo, vamos casar, vamos ter o filho depois. Mas o casamento foi atrasado por uma força maior. Foi a pandemia. Sim. E a gente não queria esperar mais um tempo para daí começar o processo. Que tu nunca sabe quanto tempo vai demorar. Isso né? Então, mas a gente teve sorte. Assim que a gente começou a decidir o ter, no mês seguinte eu dei o teste positivo. Show. Então o Miguel tá agora com 11 meses, faz aniversário dia 11 de março. É uma luz na vida da gente, né, cara? Meu Deus, que aprendizado, né? Que aprendizado. Você tá com que idade, meu? 35. 35? Completando hoje 35. Tu tá de sacanagem, rapaz? Olha aí, ó, hoje é 15 de fevereiro. De fevereiro, aniversário do Bruno, meus parabéns. Obrigado. Porra, cara, que Deus te abençoe, muita saúde a você, ao filhão, a família toda. Hoje é meu aniversário. Parabéns, 35 cara. Hoje, completo. Que massa. E você escolheu essa data para prestigiar o nosso estúdio aqui no Valor Entrevista. Estamos aí. Obrigadão, tá? Obrigadão. Até me emocionei agora, cara. Porra, que legal, cara. Obrigado. Aquariano aí, pra quem gosta do... Aquariano. Eu sou de peixes. Dia 12 de março eu tô fazendo 43 com um copinho de 20. Pensa. Um dia depois do meu filho, então. É mesmo, cara. Dia 11 de março aí. Porra, olha aí, ó. Tá tudo bem organizado, cara. Que massa. Então, essa experiência é fantástica, né? Ser pai é uma coisa que... E a gente muda tudo, né? A questão... Pô, você tem a parte difícil. Visão de futuro. Você tem a parte difícil, privação de sono, aquela coisa toda. O relacionamento muda. Mas a primeira coisa que eu lembro que mudou pra mim foi a relação com a minha mãe. Sim. De olhar pra ela e falar, pô, mãe, o que tu fez foi... uma guerreira. Não, a gente só vai saber o valor do amor. Isso daí eu ouvia do meu pai, dos meus tios, quando nós temos o que é nosso. Sabe? Quando a gente olha para aquela criança assim, meu Deus do céu. Aí que vai cair aquelas fichas todas quando a gente é novo, que a mãe diz, né? Um dia se eu for me embora. Minha mãe falava assim, tu vai ver um dia que eu for me embora.
E realmente, cara, quando a gente tem filho, o mundo é outro. O respeito, não que não tivesse, mas o respeito pela mulher, por dar à luz, toda a dedicação, o que ela passa, eu acompanhei o parto, né? Foi parto natural, estava junto. Então é impressionante o ser humano que é capaz de fazer e passar, enfim, muda tudo. Agora eu tô lembrando, eu vi umas fotos tuas nas redes sociais da época do parto. Do parto, né? Pessoal, a gente vai pro segundo bloco, agora o Bruno vai responder os questionamentos dos nossos internautas, então tem algumas perguntas ali para que o Bruno possa responder. Essa parte inicial de boa, Suci? Tranquilaço? Tranquilo. Então vamos nessa. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, voltamos já já, fique com o comercial do nosso patrocinador. Pessoal, hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista, Bruno Win, lá da cidade de Blumenau. Vou mandar um abraço para os nossos seguidores. E agora, falando em seguidores, o pessoal sentou-lhe o dedo aqui, ó, nas perguntas e a gente vai responder, pode ser? Pode. Vamos responder as perguntas aí da rapaziada. Para você que ajuda, acompanha o nosso trabalho, meu muito obrigado. Bruno, como foi estudar na UFSC? Essa história de doutrinação nas federais é mito? Eu fiz UFSC, eu entrei na UFSC em 2005 para engenharia de alimentos. Quando eu entrei, a UFSC estava em greve. Então, comecei bem já. Daí eu desisti do curso, refiz o vestibular, que tive que cancelar, e passei para administração de empresas. O que acontece na Universidade Federal, né? E é por isso que eu falo que a solução pro mais pobre ter acesso à educação superior de qualidade é acabar com a Universidade Federal. É a única forma de fazer isso, tá? Precisa ser uma universidade privada e a pessoa mais humilde, mais simples, ele precisa ter um voucher no qual ele vai decidir por ele mesmo qual universidade ele vai estudar. Sim. Na UFSC, tinha sim a doutrinação, por quê? Porque o teu chefe, na verdade, é o presidente. Na época era o Lula. Sim. Então, tudo que você faz, se o chefe lá faz alguma coisa que te agrada, você fala bem. E na época, estava agradando. Então, os professores falavam muito disso. E na parte das sociais, que era onde eu estava, administração, direito, tinha mais ainda. Na engenharia, onde eu comecei, tinha menos. Por quê? Naquele setor da Universidade Federal, existem iniciativas privadas, público-privadas. Então, tinha uma outra mentalidade. Mas na área que eu estava, tinha bastante doutrinação. E até uma das coisas que eu me lembro bem, assim, quando a gente vai para a Universidade Federal, até chegar lá, a gente pensa, porque é a oportunidade do mais pobre e tudo mais. E a realidade não é essa. Se fosse, o estacionamento não estava lotado. Não tinha mais lugar para colocar carro, porque todo aluno tem carro. Poxa, que aluno mais pobre é esse que tem carro? Não faz sentido. Então alguma coisa está errada. Né? O mais pobre não está chegando lá. E por isso que a história do voucher é muito melhor. Sim. Agora, como é que a iniciativa privada, como é que uma universidade privada vai concorrer com a UFSC? Pensa numa padaria, é mais fácil porque eu tenho uma padaria, né? Se o Estado resolve, do lado da minha padaria, fazer uma outra padaria, daí ele fala assim, quanto é que ganha um padeiro? Uns 3 mil por mês? Então eu vou pagar 6. E o pão é de graça. Como é que a concorrência sobrevive? É difícil. Agora, tudo bem, o pãozinho ia ser limitado, porque o número de vagas é limitado lá. Só que daí ele vai lá e coloca assim, o pãozinho pode vender só das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Quem vai poder pegar o pãozinho de graça? Quem não está trabalhando. Que é o que acontece na UFSC também. Quem é que chega lá? Quem os pais conseguem bancar um cursinho, um colégio melhor, particular, e chega lá na UFSC o cara que tem mais condições financeiras. Entendi. É só olhar o estacionamento lá. Entendi. Então, a história da UFSC é bem complicada. Qual seria a federal ideal, então? A federal ideal, na verdade, ela precisava ser privada. Porque o incentivo é ruim.
Então, assim, como é que eu vou abrir uma universidade? Vamos dizer que você queira fazer uma universidade, a melhor de todas. Aí você bota do lado da UFSC. Aí a UFSC paga um salário muito superior ao do mercado, porque ela não tem lucro, né? Não tem preço. E os alunos vão pensar assim, bom, até a escola do Alan é boa, é bacana, mas ali é de graça. Essa é a impressão. Então eu vou para lá. Sim. E daí os melhores vão para lá, né? Só que quando os professores, ele tem uma estabilidade, ele perde a questão da concorrência, são várias questões. A minha opinião é não existir universidade pública, pegar todo esse dinheiro que é gasto e investir na base, na educação de base, e o mais carente, o mais pobre, que não tiver condição, ele ganha o voucher do Estado. Sim. Ele ganha um cheque e diz, escolhe a faculdade que você quer e paga com isso. Isso é mais barato. Sim. Se a universidade pública fosse tão boa, um país com PIB que nem o Brasil, teria pelo menos umas 20 entre as 100 melhores do mundo. Exato. Não tem nenhuma. Exato. Então que qualidade é essa? Boa analogia, e fica aí o recado para quem está nos acompanhando. A gente está conversando com o Bruno Win, lá da cidade de Blumenau, e em 2020 o Bruno foi candidato a vereador. Procede? Procede. Quantos votos tu fez, Bonitão? 1.447 votos. A primeira... 1.400 na primeira tacada. Primeira tentativa. Aqui mandaram a pergunta seguinte: o que você aprendeu durante a eleição? Muita coisa. Acho que a primeira e a mais importante é que dá para fazer uma campanha sem dinheiro público. E o porquê que isso é importante? Se eu tiver um projeto para ser vereador, eu preciso escrever ele, colocar isso num papel, organizar e sair mostrando para as pessoas. Porque é isso. Então eu preciso bater na tua porta e dizer, ó, mano, meu projeto para vereador é esse aqui. O que você acha? Ah, Bruno, não gostei, não vou te apoiar, não vou dar dinheiro nisso aí. E o que acontece? O projeto vai fracassar. Mas se ele é ruim, é bom que fracasse. É importante que isso não vá para frente. Forma de aprendizado. Agora, se eu usasse fundo eleitoral, ninguém ia saber se o projeto era bom ou não. Eu simplesmente, o dinheiro ia cair na minha mão e eu ia botar um projeto ruim para frente. Não faz sentido. Agora, se meu projeto é bom, e eu venho, bato na tua porta, falo, olha, Alan, olha esse projeto aqui. Cara, é isso, essas ideias, é isso que eu gosto. Sim. Vou dar aqui 50, 100 pra ti, vamos lá. E eu vou batendo de porta em porta. Sim. E as pessoas vão me apoiando e dizem, esse projeto é bom, é isso que eu quero. Então, não usar o fundo eleitoral é uma forma que você tem de ter certeza que aquele produto que você tem é o que as pessoas querem e aquilo vai pra frente. Quanto projeto ruim, independente de partido, mas cheio de projeto ruim, ou sequer existia o projeto, né, recebeu dinheiro nosso, do pagador de imposto, para fazer uma campanha sem sentido. Sim. Então, a principal coisa que eu aprendi foi que dá sim para fazer a campanha sem fundo eleitoral, e não só dá, como deveria ser essencial para saber se o teu projeto tem qualidade para ir para frente ou não. Sim. Porque é a única forma de tu medir, né, a qualidade daquilo que tu está propondo. É isso. Vamos para a próxima pergunta? Manda bala. Bom, o Bruno ele é pré-candidato à Alesc em 2022. E nós aqui já estendemos o convite a todas as pessoas que estão nessa condição de pré-candidatos, independente de partido. Nós somos uma mídia plural, imparcial, então é só entrar em contato com a gente para vir aqui contar a sua história também. A pergunta que chegou para a gente é a seguinte: o que tu vai conseguir fazer sozinho no meio de 40 deputados da velha política, caso eleito? Eu até lembrei de uma pergunta, acho que foi no final de semana, a gente estava conversando sobre isso. Por que na política, desde cedo, a gente ouve que política é um lugar ruim, que político é corrupto, de forma geral, né? E que as boas pessoas não deveriam estar lá. E quando eu fui candidato, falei que eu ia ser candidato a vereador, a primeira coisa que a minha mãe falou: mas você, meu filho, você é uma pessoa boa, o que você está fazendo lá? Isso é comum, né? Por quê? Meu Deus, chega a desanima, né, cara? Mas não é verdade? As pessoas de forma geral falam, pô, mas tu é uma pessoa boa, o que você vai fazer lá? Para quem interessa a ideia de que político é um lugar ruim? Então, né? Quanto mais suja a água, mais ratazana aparece. Para os próprios políticos. Então, o incentivo da sociedade, ele é muito ruim para boas pessoas irem à política. Então já é uma pergunta que tá falando o que você vai fazer lá. Já é um primeiro bloqueio. Já tá dizendo, pô, mas os caras lá não são bons políticos, isso aqui, o que você vai fazer lá? Olha,
a primeira coisa é não deixar piorar. Uhum. Precisa ter alguém lá para não deixar piorar. Outra questão, as pessoas acham que político não trabalha, que deputado não trabalha, que vereador... Mentira, trabalha e trabalha muito. E o problema no Brasil é que quem mais trabalha ainda é a esquerda, que está lá fazendo lei para piorar, para deixar mais burocracia, para aumentar imposto. Eles trabalham muito, a quantidade de trabalho deles é imensa. Então a gente tem que estar lá para bloquear esse tipo de ação, para que não deixe piorar, e dá para ser efetivo dessa forma, estando nas comissões, sendo presente e lutar. Qual que é a nossa ideia, né? Lutar pelo um Estado menor, mais eficiente, menos intromissivo, né? Que a gente tenha mais liberdade de tomar as decisões. E se não tiver ninguém com essas ideias lá, o que acontece? A velha política toma conta. Então, por isso que faz diferença sim. Pessoal, nós estamos online aqui na nossa gravação e tá chegando inclusive perguntas aqui. O Matheus perguntou o seguinte, vou tentar traduzir aqui. Já te pediram favor para votar em ti? Você já teve que... Já, eu lembro, não posso falar nome agora, mas um conhecido... Pediram carrada de brita, pediram madeira. Como eu nunca fui eleito, né? Como é que foi? Foi antes na campanha em Blumenau, eu estava na padaria, chegou um conhecido e falou assim, olha, pô, tu tem chance de ganhar, tu é um cara muito bom, tal, eu acho que tu vai entrar, tô te apoiando, vou fazer... E eu não conhecia ele, era um conhecido da minha mãe, sim, né? Tava ali no caixa da padaria. Aí ele falou assim, tem um sobrinho meu, guri bom e tal, ele tá um tempo procurando emprego, não conseguiu e tal. Tu conseguiu uma vaguinha pra ele lá de assessor, se tu entrar? Aí na hora, eu lembrei de uma tacada, botei a mão no ombro dele e falei, pá, comecei a rir. Tu não vai acreditar. Sabia que tem gente que fala isso de verdade? Puta, cara. Pedindo o negócio. Eu sei que tu tá brincando, né? Mas, cara, tem gente que é verdadeiro. O cara deu uma... Tu dobrou o cara, gelada ali e entendeu o recado. Botou no bolso. E é impressionante como tem. Que louco, né, cara? Eu lembro... Não, fora assim, de campanha, gente que veio pedir dinheiro pra remédio, dinheiro pra isso, uma coisa, fala, não, olha... Paga a conta de água, luz. Isso é outra coisa. E a resposta que eu tive uma vez foi assim, como é que você quer ser político assim? Tu acha que alguém vai votar em ti se tu não ajudar? Político tem que dar o dinheiro, tem que pagar as coisas. Que loucura, né, cara? Então tá meio deturpado ainda essa... É uma pena, infelizmente. Eu trabalhei numa empresa de seguro de vida lá em Manaus e a gente tinha uma vendedora, um casal, né? Muito bonito, por sinal, um casal bonito mesmo. Ela era uma mulher linda, é uma mulher bonita. E quando ela ia fechar negócio principalmente com homens, né? Geralmente eles convidavam ela para jantar. E ela passava a mão no telefone e ligava pro marido, na frente do cara. Disse, olha... Tô aqui com fulano, nosso cliente está nos convidando para jantar. O cara ficava todo sem graça. Perfeito. Não, imagina que é isso, né? O convite era só para você e tal. Mas a gente tem que ter sim essas respostas, né? Na ponta da língua, porque precisamos mudar, agora é uma opinião minha, precisamos mudar muito essa cultura do povo com relação à política. E isso é passo a passo. Eu entendo que é passo a passo, vai demorar um monte. As redes sociais, de certa forma, estão contribuindo, mas ainda vai mudar, vai demorar para mudar. Uma outra pergunta que chegou aqui para gente, já fechando o nosso bate-papo. O Partido Novo tem como principal bandeira a defesa de um Estado mínimo, focado em saúde, educação e segurança. O que um deputado estadual pode fazer em relação a isso? Já tens pensado em propostas neste sentido? Legal, Alan. O que acontece? As pessoas, de uma forma geral, às vezes confundem um pouco o poder executivo e o legislativo que cada um é capaz de fazer. Exato. E depois, também, o próprio legislador não sei se ele se confunde ou ele não tem interesse. Tem coisas que é sim do executivo, mas o deputado estadual, ele tem o parlamento para falar, e ele pode cobrar, mesmo que ele sozinho não possa fazer acontecer, que é a questão do executivo, do governador no caso, mas ele tem sim ferramentas, um anteprojeto, uma indicação, ou pelo menos usar a tribuna e dizer, governador, isso precisa ser feito, isso aqui. Né? Então, neste sentido, focando saúde, educação, segurança, coisas simples, tá? Segurança.
coisas que já funcionam em outros estados, como São Paulo. Você faz uma indicação voluntária dos comerciantes para que a câmera de segurança que está virada para a rua, ele voluntariamente possa passar o IP para a polícia militar. Sim. Aconteceu um crime, alguma coisa naquela rua, pô, a polícia tem que ir até o estabelecimento, falar com o dono, pedir... Já foi, tarde demais. Sim. Se ele tiver o IP, se a polícia tiver o IP, e deixo bem claro, de forma voluntária, o empresário vai falar, não, essa e essa câmera eu deixo, 24 horas a polícia pode acessar. Sim. É mais rápido. É uma coisa simples a fazer. Né? Comunicação, na área de segurança ainda, comunicação entre SAMU, polícia, às vezes não existe, são rádios com frequências separadas, uma central que comunicasse tudo isso junto. Exato. Né? Na área da saúde, agora temos uma lei federal que permite a telemedicina. Então, usar a tecnologia ao favor. Né? Muita coisa pode ser resolvida, sim, consultas simples podem ser feitas pela telemedicina. Né? Às vezes é dúvida e tal, o cidadão precisa se deslocar até o posto de saúde para tirar uma dúvida. Ele pode atender ali pela tela e resolver o problema. E, na minha opinião, Santa Catarina devia investir mais na área preventiva. Sim. Na nutrição, enfim, áreas que não fossem na hora de resolver o problema que fica bem mais caro. Se a gente investisse um pouquinho mais na educação alimentar ou saúde através do esporte, talvez ia gastar bem menos lá no futuro. Sim. Né? E na área da educação, de novo, exemplos que deram certo no Ceará, Espírito Santo, o estado de Santa Catarina ele poderia ceder a administração das escolas para o município. Por quê? O gestor do município, ele conhece as escolas, ele está ali com o diretor, ele sabe onde é. O gestor do estado não tem como, são 295 municípios. Sim. Então o que dá para fazer? Você levar o dinheiro para o gestor do município, então o prefeito recebe o dinheiro e ele faz a gestão da escola. Uma escola estadual com gestão municipal e o recurso é estadual. Sim. Porque o prefeito sabe muito mais, o prefeito está ali, ele é mais acessível, o governador conhece não o dia a dia, né? Exato. Então são propostas que a gente consegue, ou na forma de indicação, ou convencer o executivo a fazer, que podem melhorar o estado de Santa Catarina. Ô Bruno, me surgiram outras coisas. Homeschooling, por exemplo, você é a favor, contra? Totalmente a favor. Imagina você, né? Agora nós somos pais, eu não me sinto preparado para educar meu filho em casa. Sim. Mas conheço pais que se sentem preparados, que podem ficar, né, que não trabalham, ou um deles não trabalha, ou conseguem educar que eu estou falando aqui na formal, né? Fazer ali aula de matemática, só, enfim, aquilo que ele acha, e passar a educação para o filho. Sim. E ele acredita que ele consegue passar uma educação melhor do que a escola pública conseguiria. Por que ele é proibido de fazer isso? Por que ele pode sofrer uma sanção do Estado, um processo, ir até a prisão e perder a guarda? Por que um político decidiu isso? Para mim não faz sentido. Né? Claro, para a maioria das pessoas, não, eu vou educar a questão formal na escola e educar a questão social em casa, né? Essa é a maioria. Mas se alguém se sente, e hoje em Santa Catarina são mais de 1000 casais que estão sofrendo processo do Estado. Não tenho número agora, mas sei que passam de 1000. E eles se sentem aptos. Sim. Então eu não vejo por que um político vai decidir como o pai tem que educar o filho. Eu acho que é uma questão familiar. Se o pai se sente apto, ok, então que ele dê a educação dessa forma. Vamos continuar aí batendo nessa tecla, trazendo inclusive o debate sobre esse tema que também é importantíssimo. Com relação ao armamento, o que você pensa a respeito? De novo, por que um político vai decidir se você pode ou não pode ter uma arma? Né? Não é o Estado que tem que decidir. Se você se sente apto, se sente seguro, você pode ter uma arma para se defender. Exatamente. E outra coisa, a gente já sabe que proibir arma não resolve. Se proibisse, ninguém teria arma. É proibido. A gente vai, sabe ali por vídeo, por imagem, por reportagem, que quem não é para ter tem. Não muda. É aquela coisa. E geralmente o lado ruim da coisa. Geralmente é 100% praticamente. Então assim, é aquela coisa, lei não resolve um problema. Se resolvesse, era só proibir assassinato. Então a gente proíbe assassinato, não acontece mais. Não muda nada, né? Continua acontecendo assassinato. Não adianta proibir. O que vai acontecer? O cidadão de bem não vai ter arma. Só isso. Mas quem não é para ter, vai ter. E assim por diante. Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo aqui com o Bruno Win, da cidade de Blumenau. Ele que é pré-candidato à Alesc,
pelo Partido Novo. Partido Novo. Partido Novo tem dono, não tem dono. Aí o Amoedo sai, tá loucura. Agora, para pré-candidato à presidência, é o Dávila, né? É o Dávila. É o Dávila, então, um cara, pelo que eu estou estudando a respeito dele, muito inteligente, muito educado, um cara que tem umas ideias, umas propostas bem interessantes. Vai incomodar aí, né? Vai. E eu quero falar assim de Santa Catarina mesmo. A gente vai ter uma eleição histórica para o Novo, porque a gente tem chapa completa. Né? Então, chapa completa de deputado estadual, deputado federal, Senado, governo. Não podemos esquecer do governo, Odair Tramontino. Vai estar em março agora conosco. Ele está participando do processo seletivo, tenho certeza que vai passar e que vai ser o candidato. E o Dávila, a presidência. Então, chapa completa pela primeira vez, um cenário totalmente diferente de 2018. Exato. Quando não se tinha diretório, o número de filiados era bem menor e o Gilson Marques conseguiu uma eleição ali improvável, mas trabalhou demais. E agora, olhando, na minha opinião, o melhor deputado federal, né? Olhando aquilo que a gente fez em 2018 e como aquele trabalho deu fruto, porque os 4 anos de trabalho dele, agora 4º ano, como dá para fazer coisa com um cara só. Exatamente. Bom, é isso. Ficam aí as expectativas. O Valor Entrevista, como sempre, de forma plural e imparcial, trazendo aqui pessoas que contam histórias reais e inspiradoras. Hoje foi o caso do Bruno Win, lá da cidade de Blumenau. Gostou, meu parceiro? Muito. Espero voltar a quarta vez. É sempre bom trocar uma ideia contigo, um cara muito inteligente, educado, um cara que tem uma visão de futuro aí muito bacana. Desejo sucesso, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. Hoje, 15 de fevereiro, este homem está de aniversário, 35 anos? 35 anos, muita saúde para você e para toda a família. Para você que ficou aí até agora, muito obrigado, fiquem com Deus. E semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.